Glória a Deus. Nós tivemos o privilégio de manhã já estar aqui no culto. Foi um tempo bem especial, bem abençoado. E eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer nessa noite ainda, na sua vida e no nosso meio. Amém? Queridos, eu queria repartir com você uma palavra que Deus tem colocado em nosso coração. E essa palavra, eu creio que ela pode abençoar muito a sua vida. Né? Nós cremos que quando Jesus morreu naquela cruz, quando Jesus derramou sua vida, o seu sangue naquela cruz, não foi para que nós vivêssemos uma vida mais ou menos. A Bíblia fala que o Senhor veio para que tivéssemos uma vida abundante. Então, sabe, muitas vezes nós vemos pessoas que não conseguem viver assim. E é sobre isso que vamos abordar hoje, vamos falar um pouquinho sobre essa direção, essa ordem que Deus deu ao homem de dominar, sabe, de exercer a autoridade e não ser dominado. Então eu queria ler com você o texto que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, eu vou ler na NVI, amém? Vamos colocar para você aqui também, Gênesis capítulo 1, versículo 26 até o 28, amém? Diz o seguinte a palavra: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por esse tempo, obrigado, Senhor amado, porque estamos reunidos, ó Pai, ainda que, ó Deus amado, ó Deus semipresencialmente, ainda não conseguimos reunir toda a igreja, Senhor, mas estamos avançando, Senhor, e cada, ó Deus amado, oportunidade de estarmos juntos, ó Pai, ó Deus, eu creio, é um tempo de celebração, é um tempo de bênção, e eu louvo a Ti por cada vida que está aqui, que está conectada conosco, nos assistindo, ó Deus amado, pelo nosso canal do YouTube. Eu quero abençoar cada vida, eu quero em nome de Jesus, declarar agora, Senhor amado, a bênção do Senhor, ó Deus, vindo de encontro a cada um, Senhor. Eu sei que desde quando eles ligaram a TV, quando começou o louvor, ó Pai, o Senhor já está, Senhor amado, manifestando a Tua glória. Deus, mas nós pedimos ao Senhor, fala conosco de uma forma poderosa. A Tua palavra, Senhor, é viva, eficaz e penetrante. Nós queremos ouvir a Tua voz, a Tua palavra, Senhor. Por isso eu me rendo a Ti, eu me escondo atrás da cruz de Cristo, eu não quero Te atrapalhar, Senhor, naquilo que o Senhor quer fazer com a Tua igreja. Fala conosco em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, ele narra o momento em que Deus cria o homem. E é interessante que Deus cria todas as coisas, Deus cria, sabe, o sol, as estrelas, Deus faz separação entre a terra seca e as águas, Deus cria os animais selváticos, Deus cria, sabe, a relva, enfim, tudo que os seus olhos veem, Deus criou com uma palavra, e disse Deus haja, e disse Deus haja, e as coisas foram acontecendo, mas quando foi para criar você, para me criar, para nos criar, sabe, a trindade se reúne, e eles dizem assim, façamos pois o homem, a nossa imagem e semelhança, sabe, Deus te fez de uma forma diferente, Deus te fez, sabe, não como Ele criou os animais, não, Ele te moldou, te modelou. A Bíblia fala que Ele pegou o barro e Ele modelou o homem. Ele te fez a sua imagem e semelhança. A imagem, nós somos imagem e semelhança de Deus. E é tremendo isso, amado. Eu vejo tantas pessoas sabe, depreciando, pessoas dizendo, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou um derrotado. Ei, escute aqui. Deus te criou a sua imagem, a imagem dEle, e semelhança. O Salmo 139, eu acho demais, sabe, na Nova Almeida Atualizada, eu gostei dessa tradução, porque ela fala assim, no Salmo 139, e versículo 14, ele fala assim, graças te dou a Deus, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Sabe, você foi criado de uma forma, o texto fala, assombrosamente maravilhosa. Querido, querida, você é alguém especial, ninguém é igual a você. Ontem estava numa live com os adolescentes e surgiu uma pergunta ali falando sobre comparação. E eu falei para a pessoa, olha, você é única, você é único, não tem ninguém que tem o teu DNA, ninguém no universo.
Mais de 7 bilhões de pessoas, ninguém tem o teu DNA, ninguém tem a tua digital, ninguém tem a tua íris. Você é exclusivo, você é único, você foi criado à imagem e semelhança de Deus, você é a obra-prima da criação. Olha aqui, sabe, o Senhor diz assim, olha, de um modo assombrosamente maravilhoso, nós somos criados. Esse é você, esse sou eu, esse somos nós, sabe, criados à imagem e semelhança de Deus. Sabe o que você é? Você é a mais maravilhosa criatura que Deus, esse Deus maravilhoso, criou. Você é a obra das mãos do Senhor. Por isso você pode cantar, a gente cantava, né? Há muito tempo atrás a gente cantava assim, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Você é demais. Mas esse é tema para uma outra palavra. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a autoridade que Deus nos deu. E o que eu quero abordar com você hoje é justamente isso, que Deus, ao nos criar, Deus nos deu autoridade para dominar, nos deu poder para governar, para exercer domínio sobre tudo que Ele tinha criado. Vamos ler novamente, diz assim o texto, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, Deus os abençoou, ei, Deus te abençoou. Ele disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Sabe, está muito claro nesse texto que Deus nos formou para que nós pudéssemos dominar, governar, mas infelizmente não é o que nós temos visto por aí. O que nós vemos por aí na humanidade como um todo, sabe, é uma humanidade, é o homem, é dominado. Dominado por tantas coisas, dominado pelo medo, dominado pela ansiedade, dominado, sabe, pela ira, dominado pela ganância, dominado pela mágoa. Querido, nessa noite, abre o teu coração, para que Deus possa dizer para você, mostrar para você, sabe, imprimir no teu coração essa grande verdade. Deus te fez para você dominar, e por isso o tema da nossa palavra é dominem. A única exceção que Deus coloca é que nós não devemos governar o outro. Tem gente que gosta de governar o outro, né? Gosta de mandar na vida dos outros, gosta de se meter na vida dos outros. Ei, Deus não te criou para isso. Deus deu para cada um que Ele criou a autoridade para se governar. E o primeiro governo que você exerce é o autogoverno. É você ter o domínio próprio. Você precisa se dominar. Quando você se domina, como diz lá em Gálatas, que é um fruto do Espírito, o domínio próprio, então você começa a se dominar. Suas ações, atitudes, reações, enfim. E é interessante que é um fruto do Espírito, mas infelizmente o que nós vemos por aí são pessoas querendo governar outras e sendo governadas pelo pecado, pelo medo, pela ansiedade, pelos vícios, pela ganância, pela ira, por mágoas, por, enfim, tantas outras coisas. O homem, ao invés de dominar, tem sido dominado e escravizado. Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança. Como o diabo não pode, sabe, tocar em Deus, o diabo não pode nem chegar perto, porque Deus, a Bíblia fala que com o sopro da sua boca ele destruirá o diabo. Então o diabo ele tenta escravizar o homem. O diabo ele tenta dominar e destruir o homem, para que assim como ele não pode tocar em Deus, ele quer destruir aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus. E por isso é muito importante essa palavra. Sabe, Deus te criou com autoridade, Deus te deu poder, Deus te deu, sabe, a autoridade para governar, e não para ser governado. E a minha pergunta, eu começo essa palavra fazendo uma pergunta para você, o que tem te dominado? O que tem dominado você? Será que o medo? Tem pessoas que são dominadas pelo medo. Será que é a ansiedade? Ai meu Deus, o que vai acontecer? Será que vai? Será que não vai? Como é que vai ser amanhã? Será que é a ira? Tem pessoas que são dominadas pela ira, são verdadeiros Hulk, né? Tem pessoas que são dominadas por vícios, por ganância, por mágoas. Mas eu quero abordar hoje alguns pontos, nós não vamos conseguir abordar tudo, mas eu quero falar hoje um pouquinho sobre pessoas que são dominadas ou estão vivendo dominadas pelo medo. Sabe, querido, né, essa pandemia, ela trouxe
para o mundo como um todo. Não é só Curitiba, Paraná, Brasil, é no mundo. Você vê, sabe, um clima tenso. Você vê as pessoas acuadas, as pessoas amedrontadas, as pessoas meio assustadas, as pessoas se encolhendo, sabe? Parece que houve, sabe, não sei, é um iminente perigo que está por aí, está todo mundo meio assim, com medo. E eu vou dizer para você, querido, o medo foi o primeiro sentimento ruim que veio ao coração do homem após ele ter pecado. O primeiro sentimento ruim que veio ao coração do homem depois do pecado foi o medo, e o medo fez com que o homem fugisse da presença de Deus, se escondesse de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 9 a 10, diz assim na NVI: mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim, fiquei com medo, porque estava nu, por isso eu me escondi. Sabe, querido, o medo fez o homem fugir de Deus, se esconder de Deus, ter medo de Deus, medo daquele que o criou, aquele que todos os dias vinha pela viração do dia e tinha comunhão com Ele. Sabe, amado, o medo foi o primeiro sentimento ruim, e o que nós vemos hoje é muitas pessoas sendo dominadas pelo medo. A psicologia, ela apresenta o medo como um mecanismo de proteção que nos alerta de perigos. Mas o medo, geralmente, ele nos paralisa, o medo nos leva ao desespero, o medo, ele como que vem uma palavrinha dizendo assim: olha, no seu ouvido vai dar tudo errado, vai dar errado. O medo parece que vai dizer assim: olha, o pior vai acontecer com você, olha, não vai dar certo, olha, você acabou, já era. Sabe, o que nós vemos são pessoas paralisadas pelo medo. Medo de coisa corriqueira, querido. Sabe, o medo quando é diante de uma situação de agressão, por exemplo, quando tem alguém agressivo, as pessoas meio ficam assim, né? Meio, opa, peraí, já fiquem alerta. Quando tem uma pessoa armada, quando tem uma situação de enfermidade, de iminente morte, ou um acidente, o nosso corpo, ele aumenta a adrenalina, o nosso cérebro aumenta a adrenalina, para que nós possamos fazer duas coisas: fugir ou lutar. É assim na natureza. Quando é um perigo, a adrenalina sobe para que você possa ou fugir, você dá aquela medida, não dá para mim, né? Vou fugir, né? Ou lutar. Mas o grande problema é que as pessoas têm medo de coisas corriqueiras. Tem medo de uma entrevista de emprego. Ai, meu Deus, uma entrevista de emprego. E já começa a suar a mão, e já começa o coração bater mais forte, e já começa a seca a boca, né? Com vontade de tomar água e não tem, e tal. E já começa... Só ligou já, né? E, enfim, sabe, começa a ficar assim apavorado. E daqui a pouco as pessoas estão assim, sabe, acuadas. Ei, você vai conversar com alguém, uma entrevista de emprego. Você não vai morrer. O máximo que vai acontecer, pois é, a gente vai guardar o teu currículo aqui, ou vamos dizer para você, puxa, não encaixa. Mas tem pessoas que têm um medo de entrar no elevador. Ai, meu Deus, não é no elevador, porque eu sei, queridos, que o medo parece bobo, mas é bobo para quem não tem ele. Quem tem medo, ele sofre, é uma prisão. Medo do escuro. Você já teve medo do escuro? Meu Deus, senta assim, você imagina tudo. Você imagina, meu Deus, o bicho-papão está lá. Eu vou lá, Jesus, e eu desce assim o coração. Acende a luz, tem nada. Sabe, queridos, mas o medo é terrível, porque o medo tem se tornado uma prisão, tem aprisionado as pessoas, tem causado crises na vida das pessoas, tem colocado pessoas assim, sabe, como que realmente, sabe, numa situação de aprisionamento. E essa pandemia, ela trouxe um medo terrível na vida das pessoas. Sabe, amado, nós temos nos cuidado como igreja, que a gente tem se cuidado, a gente tem, sabe, tomado todas as medidas que são nos apresentadas, até mais. Se você olhar, as cadeiras estão mais de 1,5 metro. É álcool, mede a temperatura do pessoal, enfim, termina o culto, a gente de uma forma tão triste. Irmãos, por favor, não se abracem, né? A gente queria muito abraçar, mas a gente fala, não se abraça, porque a gente está cuidando. Mas, amado, tem pessoas que elas, não vou na igreja. Desse tempo eu liguei para um pastor abençoado. Convidei ele para uma reunião, e ele falou: pastor, eu não vou, eu estou me cuidando, eu não estou saindo de casa, e eu estou ficando, eu não estou fazendo nada, estou fechado. A igreja, irmãos, igrejas fechadas, fechada mesmo, e daí, sabe, não consegue nem fazer um culto online,
Porque tem medo de câmera, tem medo de falar no microfone, tem medo de televisão, tem medo de sei lá do quê. Sabe? E eu falei, pastor, mas você trabalha, meu querido? Segunda a sexta, vai para o trabalho, às vezes pega até ônibus. No trabalho, aquela galera come no refeitório, todo mundo junto ali, e você está com medo de vir na igreja? Irmãos, pensa comigo, a igreja é a casa de Deus. A igreja é o lugar onde a gente se reúne para adorar o Senhor, aquele que morreu por nós. Óbvio, nós não vamos ser relapsos, é óbvio, nós não vamos ser descuidados, é óbvio, nós não vamos, afrouxar, nós cuidamos muito, mas, é muito mais fácil você pegar um vírus numa reunião de família do que na igreja. Mas o diabo falou assim, é na igreja que o negócio está feio. Se você for na igreja, entrar e morrer. Entra na igreja, que esse pastor, irmãos, nós somos pastores, a gente tem uns pastores aqui, e a gente é a linha de frente. Nós vamos para cima. A gente vai visitar, a gente vai em velório, a gente vai, socorrer pessoas, a gente atende o povo com todo cuidado. Mas imagina, cadê teu pastor? Está embaixo da mesa. Cadê teu pastor? Escondeu. Escondi, agora só sai depois que vacinar 3 vezes e ter mais a tomar os negócios lá, e mais uns benzimentos, e uma cebola roxa e não sei o quê, daí ele vai sair. Querido, se nós como pastores não encarar, imagina, se nós como pastores não for para frente, vamos lá, temos que ir, temos que cuidar do povo, o povo está sofrendo de medo, irmão, sofrendo de medo. Esse dia eu fui buscar uma pessoa no aeroporto lá, e daí abriu, quando eu olhei, o cara estava lá atrás, né? Beleza, Deus que ajude, né? Falei, daí como é que estava o voo? Lotado, pastor. Avião não anda, corona não anda no avião. Mas há uns medos assim, que ele não justifica, é o que a psicologia chama de medo bobo, mas o medo bobo para um pode ser uma prisão, para outro, nós temos realmente pedido, Deus nos protege, de fazer visita, e sair de madrugada para visitar, e o negócio está feio, e minha esposa, você vai? Eu falei, eu vou. E vai fazer o quê? Eu vou. Porque eu falo, Jesus, me cobre com o teu sangue, passa álcool gel, né? Bastante, né? E me cobre com o teu sangue, e vou, irmão. Cuidado, porque o medo paralisa, o medo você se esconde de Deus, você se esconde, daquele que pode te dar a vida, as pessoas têm sofrido crises terríveis de medo, crises terríveis, isso tem, afetado de uma forma muito terrível a saúde mental, emocional. A gente pede proteção de Deus e nós vamos para cima, A Bíblia fala, 1 João capítulo 4, versículo 18, que Jesus é o único que pode te libertar do medo. Você está com medo? Você tem medo? Amado, Jesus te liberta do medo. 1 João 4, 18 diz assim, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. Jesus, Ele entra no teu coração e Ele tira o medo. Quando você crê em Jesus, quando você confia a sua vida a Jesus, meu amado, minha amada, quando você crê no Senhor, você sabe, Senhor, eu estou aqui, o Senhor é aquele que me guarda. Mesmo diante de situação difícil, o Senhor me guarda. Querido, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. A Bíblia fala, temam aquele que pode matar, não temam aquele que pode só matar o corpo. Mas temam aquele que pode matar o corpo e jogar a alma na perdição. As pessoas não têm medo de Deus, mas têm medo de morrer. Ninguém quer morrer. Mas nós como cristãos, nós cremos na vida eterna. Entregamos nossa vida a Jesus. Quem foi mesmo? Foi me fugiu o nome dele agora. Se foi o Billy Graham, foi o Billy Graham que falou isso. Se não foi, eu vou dar o Billy Graham essa. Tá? Mas ele disse assim, se ouvir a notícia que eu morri, pode ter certeza que é uma grande mentira, porque eu não morri, eu apenas mudei daqui para a casa do Pai, onde eu vou viver eternamente. Se alguém falar aí, Billy Graham morreu nada, agora que ele está vivo. Irmãos, como cristãos, nós temos que estar preparados todo dia. Mas tem cristão lá que, não, meu Deus do céu, não posso. Irmãos, a Bíblia fala assim que, aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá eternamente. Óbvio, ninguém quer morrer. Mas, meu amado, o medo tem paralisado. O medo de morrer tem matado as pessoas dentro de casa.
O medo de morrer tem impedido as pessoas de viver. O medo de morrer, o medo da doença tem impedido as pessoas de trabalhar, impedido as pessoas de se relacionar, impedido as pessoas de viver, sabe, a vida com Deus. Então, nessa noite eu vou dizer para você, meu querido, você precisa vencer o medo. Mas como é que vence o medo, pastor? Jesus Cristo é aquele que tira o medo. A palavra do Senhor fala, olha, no amor não há medo, mas o perfeito amor, Jesus é o amor, Deus é amor, Ele lança fora todo o medo. Deus te gerou para que você dominasse e não fosse dominado pelo medo. Jesus que habita no teu coração, Ele não vai ficar no teu coração num ladinho e outro lado do medo, não, Ele joga fora o medo. O medo não pode te dominar, meu querido. O medo não pode te dominar, minha querida. Não sabe nem o medo da doença, nem o medo de morrer, nem o medo de ei, você crê no Senhor, que é o Senhor da vida, eu creio em Jesus, o Senhor da vida, eu não tenho medo, sabe, não temerei o que me pode fazer o homem, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus quer levantar uma igreja que não tenha medo, a igreja que perseguida, ela entrava nas arenas dos leões, e ela ia para cima dos leões. A igreja perseguida na idade das trevas, sabe, eles eram decapitados, eles eram presos, eles eram jogados, sabe, na masmorra, mas eles não recuavam. O mundo que estamos vivendo precisa de uma igreja destemida, uma igreja que se levanta e fala, eu não tenho medo, porque eu sei em quem tenho crido. Ai, pastor, mas tem muito pastor morrendo. Eles não morreram, eles mudaram de endereço. E morre, irmãos. Morre aqui, mas vive eternamente. Perdemos alguns pastores amigos, sim, mas, amado, não é por isso que nós vamos parar de fazer a obra de Deus. Eu estou falando para uma igreja corajosa, uma igreja que está indo nos hospitais aí, orar, cantar, sabe, louvar o Senhor, declarar cura. Estamos declarando que essa igreja é uma igreja que não para, irmãos. As pessoas perguntam, aí pastor, como é que está a igreja? Está difícil, né? Eu falei, não, filho, não está difícil não. Nós estamos avançando. Aí pastor, a igreja está... Não está, irmãos. Nós vamos com 15%, com 25%, com sei lá, nós vamos com o que der, mas nós não paramos, ninguém detém, é obra santa, ninguém detém a igreja, eu não posso viver, sabe, acuado, preso pelo medo. Deus quer que você domine. Imagina Jesus, ai meu Pai do céu, ai Pai, que medo. Ei, não, ele não estava com medo. Ele falou, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas ele foi. Quando foram dar vinagre para ele na cruz lá, o que era o vinagre? O vinagre era como se fosse uma anestesia, sabe, para tirar a dor, um anestésico. Não, eu vou até o fim, porque eu amo esse povo que está na igreja Aba, porque eu amo esse povo que está me assistindo, porque eu amo esse povo, eu derramo meu sangue, sabe, para salvar essas vidas. Jesus não é medroso, Jesus não tinha medo de ninguém, e Ele mora em você, Ele mora em você. Sabe, a gente podia ficar falando de medo, dá para escrever um livro sobre isso. A psicologia fala, sabe, de tantos males que o medo traz. Mas eu vou falar de outra coisa aqui, uma outra coisa que tem dominado as pessoas é a ansiedade. Sabe, a ansiedade é um tipo de medo do amanhã, medo do futuro, ansiedade, ai meu Deus, como é que vai ser amanhã? Ai Senhor, será que amanhã vai ter comida? Ai Senhor, será que amanhã vai não sei o quê? Ai Senhor, será que amanhã... Ei, Jesus disse assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que havei de comer, nem pelo que havei de beber, nem pelo que havei de vestir, porque o vosso Pai Celestial sabe do que você precisa, e Ele supre cada uma das suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Sabe, amado, quem é ansioso não vive. Porque ele vive preocupado com amanhã, ai meu Deus, como é que vai ser amanhã, como é que vai ser amanhã? E sabe o que acontece amanhã? Ele está preocupado com depois da manhã. Ai, como é que vai ser depois da manhã? E depois da manhã, ele está preocupado com depois da manhã, ele não vive. Amado, é uma prisão terrível. Pessoas que vivem em ansiedade, elas têm medo do futuro. Abra comigo lá em Mateus capítulo 6, versículo 25. Até o 34, vamos ler bastante aí então, tem tempinho. Mateus capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25 até o 34. Quer dizer, isso, Mateus capítulo 6, 25 até o 34. Diz assim o texto. Achou aí? O João já colocou para a gente ali. Diz assim, portanto eu lhes digo, vou ler na NVI mesmo, não se preocupem com as suas próprias vidas quanto ao que havei de comer, nem com os seus próprios corpos quanto ao que havei de vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celestial
as alimenta. Não tendes vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. E se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que havemos de comer, que havemos de beber, com que nos vestiremos, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe de que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Amado, pessoas ansiosas, elas ficam presas. Ai, mas como é que vai ser? Como é que vai ser? Ei, Jesus fala assim, olhe para as aves do céu. Sabe quem sustenta ela? Vosso Pai. Não é o Pai das aves, não. É o seu Pai. É Deus que te sustenta, é Deus que cuida das aves, não vai cuidar de você, abençoado. Então, na hora que você tiver uma crise de ansiedade, abra a tua Bíblia, lê Mateus capítulo 6, 25, fala, Deus, essa palavra é para mim. Eu não vou ficar ansioso, preocupado, porque o meu Senhor, Ele cuida de mim. Quando o povo estava no deserto, não dá para plantar no deserto, irmão. Não dá para construir cidade no deserto. No deserto, Deus mandava maná, pão do céu, come o melhor. Pão fresco todo dia, de domingo a sábado. A sexta, sábado. Na sexta vinha porção dobrada. Viu, irmão? Às vezes você não pode trabalhar todo dia. Você tem que ter o teu shabat, tem que ter o teu dia de folga. Você tem que ter o teu dia em que você vai, sabe, descansar. Porque a palavra shabat quer dizer descanso. O nosso shabat pastoral é na segunda. Alguns é no sábado. Alguns é 12 por 36, é dia sim, dia não. Mas, amado, você não pode ficar, sabe, entrar na onda de faraó, trabalhando, não tem tempo para Deus, não dá tempo de ir na igreja, pastor, porque eu estou trabalhando demais, não tem tempo, pastor, de ir para a igreja, porque eu estou só trabalhando, ei. Busque o reino de Deus, busque ao Senhor, não fique ansioso, preocupado, morrendo. Sabe, querido, a ansiedade tem sido um mal terrível, é um mal do século. A ansiedade tem levado pessoas à depressão, à síndrome do pânico, pessoas se suicidando por causa da ansiedade. E o que é ansiedade? Preocupação com amanhã. Basta a cada dia o seu mal. Outra coisa que tem aprisionado as pessoas, e é interessante nós olharmos isso, sabe, é a ira. Sabe que tem pessoas que são dominadas pela ira. Briguenta, nervosa, barraqueira, mas virado. Tem gente que, Senhor da glória, qualquer coisa dá uma confusão. Você não é assim, né, irmão? Você é uma bênção, né? Tirar você do sério, demora, né? Irmão, deixa eu falar para você, tem gente que é dominado pela ira. Tem homem que é dominado pela ira, que sobe, ele vira o Hulk. Se ele fica transtornado, ele quebra coisa, ele quebra, a garrafa de café, ele quebra o copo, com coisa que o copo tem culpa. Ele quebra, sabe, misericórdia. Eu vi uma mulher braba, rapaz, ela quebrando o carro, mas virou no carro. Mas ela moeu o carro. E o carro não pôde fazer nada, não tinha culpa, coitado. A miserável da mulher, depois de quebrar o carro todo, o prejuízo ficou lá. Uma ira, sabe, ela podia ser bem irada, e vou vender esse carro, vou no jogo, vou gastar tudo. Era uma coisa. Mas não, sabe, tem gente que é irado, homem e mulher, que é duas criaturinhas abençoadas. Um homem brabo é um perigo, cara. Você tem que ficar ali, olha. Mas uma mulher braba é pior um pouco. É mais barulho. Meu Deus do céu. Jesus da glória. Mas sabe que eu vou dizer para você que a ira tem dominado muitas pessoas. E a ira, ela vai, sabe, se instalando, e a pessoa fica irada, e fica irada, e fica irada, e daqui a pouco ela já está doente, sabe? De repente você vai lá, estou com queimação, estou com azia, estou com uma gastrite, estou com uma úlcera nervosa, ele chama de úlcera nervosa, estou com uma úlcera nervosa. É tanta ira, irmão, eu vou dizer para você, não dá para resolver nada com ira. Sabe, Jesus fala, irai-vos e não pequeis. É muito interessante nós analisarmos isso. Jesus está falando assim, olha, às vezes você fica indignado com a situação, como ele ficou quando ele chegou no templo, e eles estavam vendendo, os cambistas vendendo no templo, ele pegou um chicote lá e no lombo dos caras, ficou irado.
mas ele não pecou. Sabe, aquela hora foi uma hora de indignação. O problema é que tem crente que usa esse texto de Jesus e fica irado de segunda a segunda. Pastor do céu, tem que lidar lá com a minha mulher. Ai, pastor, ora por mim. Não, eu orava, eu jejuava, num monte para você. Mulher fala, pastor do céu, meu marido, vai chegar do serviço. Até os cachorros já se esconderam. Estou eu aqui. Ô irmão, calma, aprenda com Jesus. Jesus falou assim, aprendei de mim que sou manso e humilde. Sabe, pessoas iradas, pessoas briguentas, pessoas bravas, pessoa barraqueira, pessoa, sabe que, eu não estou dizendo para você que você tem que ser uma pessoa sem ação, tipo sangue de barata, uma pessoa que é feita de boa pelos outros. Não. Eu estou dizendo para vocês, tem que ter equilíbrio, querido. Você tem que cuidar com esse negócio. Trânsito é uma benção, tem que cuidar do trânsito. Às vezes, cuidado com a buzina. Eu vi um filme esses dias, lá, essa semana nós vimos um filme lá, a mulher buzinou, o cara buzinou, a mulher buzinou para o cara, acabou com a vida dela. Eu não vou dizer o nome do filme, né, senão faço que nem o pastor Luciano, que quis dar o nome do filme, e quase que não saiu o nome do filme, né? Daí eu vou pôr o chip feio, né? Eu não quero. Mas, querido, às vezes é uma prova. Sabe o que você faz? Sim, ó, te dá a receita. Depois tem a receita master. Essa aqui é uma receitinha só para a hora. Respira pelo nariz. Só pela boca. Respira pelo nariz. Senão você vai morrer de azia, filho. Vem aquele arroto assim. E cuidado, se às vezes é sinal que você está meio irado. Jesus não era conhecido pela ira, mas pelo amor. E você é cristão, pequeno Cristo. As pessoas têm que olhar para você e conhecer você como uma pessoa amável, uma pessoa mansa, uma pessoa que tem um coração tranquilo. Sabe, Jesus não era uma pessoa irada, ele era sereno, ele era amoroso, sabe, amor e compaixão, mais amor e compaixão na tua casa, mais amor e compaixão na tua empresa, mais amor e compaixão no trânsito, menos grito, menos berro, menos ira. Ei, outra prisão que tem dominado muitas pessoas, a gente podia ficar falando aqui muita coisa sobre ira também, querido, mas é a mágoa é terrível. Tem pessoas que elas têm uma mágoa, magoado com outra pessoa, magoada com a sogra, com o primo, com o cunhado, magoado com o ex-namorado, marido, ex de quem, sei lá o quê, sabe? Magoado, pastor, eu não perdoo, pastor, não perdoo meu pai, não perdoo porque eu tenho uma mágoa dele. Querido, é terrível. A mágoa é uma ferida, que ela é mais, sabe, maléfica, causa mais sofrimento do que a própria ferida que foi feita. Não, pastor, mas aquela pessoa, ela me humilhou, então eu tenho mágoa, eu acordo todo dia pensando, como é que eu vou me vingar daquela pessoa? Ei, você está sofrendo de graça, querido. Foi terrível? Foi difícil? Foi, mas sabe o que você faz? Pega aquela pessoinha lá, pega o abençoado lá, que você, nossa, mágoa, aquela pessoa, estou bravo com aquela pessoa, estou irada com ela, eu vou matar aquela pessoa. Não, pega ela. Fala assim, ó, vou te colocar num lugar bem bom, aos pés da cruz. Deixa lá. Ela está aqui, Jesus. Coloquei diante do Senhor o fulano, a fulana, coloquei diante do Senhor aquela... Deixa lá. Coloca aos pés da cruz, irmão, não fica carregando não, sabe, porque a pessoa que ela é magoada, sabe, ela está aprisionada na mágoa, e essa mágoa, ela vai causando tanta ferida, tanta dor, tanto sofrimento, que é pior, sabe, a vida que você leva do que a própria situação que aconteceu. Crente não é magoado, né? Crente não fica magoado, porque Hebreus 12:15 fala assim, cuidem, que ninguém se exclua da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brote do seu coração, te perturbando e contaminando a muitos. Vamos falar sério aqui. Para de ficar magoado. Não vou mais na minha igreja, não vou mais na minha célula, não vou mais no meu GC, não gosto do pastor, não gosto do seu... Ei, a pessoa está vivendo, querido, você está sofrendo. Se você guarda mágoa, se você não libera perdão, quem sofre é você. Hebreus fala, olha, ninguém se exclua da graça de Deus. Quando você tem mágoa, você se exclui da graça de Deus. Aquela parábola que Mateus conta lá, do cara que devia, e foi lá, e o rei falou, vou te perdoar então, lá, tantos talentos, está perdoado.
E ele encontrou um que devia umas migalhas para ele. Ele pegou o cara e ele falou o seguinte: me paga o que você me deve, e jogou o cara na prisão. Daí o rei falou: mas cara, eu te perdoei um monte, você não está perdoando esse abençoadinho ali? Vai você para a prisão. A mágoa aprisiona, querido. Para de ficar magoado. Ah, pastor, mas aquela pessoa é insuportável. Coloca lá. Coloca no pé da cruz, deixa eu pegar minha máscara, isso não esqueço, né? Mas você não tira a pessoa da cruz, não, deixa lá. Mas não fica tirando e pegando. Coloca, Deus está lá. Senhor, está na tua presença. Aquela pessoa, olha, se eu pudesse, mas a tua palavra diz que minha é a vingança, é do Senhor a vingança, então, Senhor, está diante de ti. Sabe que são pessoas que são aprisionadas e são dominadas. E o texto que nós lemos no início, diz, Deus fala assim: olha, domine, pois, o homem. Não seja dominado pelo vício. Ai, pastor, eu não aguento, eu preciso, sabe, eu sou viciado em jogo, eu sou viciado em bebida, eu sou viciado em, sei lá, internet, pornografia, sabe Deus o quê? Todo vício, amado, é pecado, porque o vício toma o lugar de Deus na tua vida, toma o primeiro lugar. Então Deus te fez para você dominar e não ser dominado. Ai, pastor, mas eu não consigo. Com Deus que você consegue. Indo para o final aqui, eu vou te trazer aqui, sabe, o antídoto, o remédio para tudo isso. Pessoas que são dominadas, escravizadas pelo vício. A Bíblia fala que o diabo veio para dominar, veio para escravizar, mas Jesus veio para te fazer livre. João 8,32, conhecereis a verdade, Jesus é a verdade, e a verdade vos libertará. Você não precisa ficar carregando, querido, esses pesos, esses fardos, essa mágoa, essa tristeza, essa ira, essa angústia, essa ansiedade. Você não precisa carregar isso. Jesus te fez para você ser livre. Sabe, Deus, ao criar o homem, Deus falou assim: olha, domine, pois, o homem. Jesus, quando ele desceu da cruz, quando ele ressuscitou, quando ele foi lá, no último momento com seus discípulos, ele falou assim: olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, façam discípulos. Jesus, ele recebeu a autoridade, e ele nos deu autoridade. No outro evangelho fala que Jesus soprou neles, e disse assim: ó, receba agora. Sabe, querido, você foi feito para dominar e não ser dominado. Dominar e não ser dominado. Você foi feito para governar e não ser governado. Você foi feito para reinar. A palavra do Senhor fala assim, lá em 1 Pedro 2,9, o Senhor nos fez reis e sacerdotes para vivermos, para reinarmos sobre a terra. Um rei reina, domina, governa, não é governado. Querido, você é muito melhor. Querida, você é muito melhor. Não deixa as coisas te dominar. Não deixa a ira te dominar. Não deixa a ansiedade te dominar. Não deixa o medo te dominar. São tantas outras coisas que nós podemos falar hoje aqui, querido. Sabe? Pessoas dominadas pela vaidade, pelo orgulho, pela ganância. Pessoas dominadas, enfim, por tantas coisas. Mas nessa noite eu digo para você essa palavra aqui. Ela vem dizer para você, quando você entrega a sua vida a Jesus, quando Jesus entra no seu coração, Ele tira o medo, Ele tira tudo aquilo que, sabe, tenta te subjugar, te dominar, porque Ele se torna Senhor da sua vida. Então, como que você vai se livrar disso? Como você vai se livrar desse, de repente, sabe, do medo, da ansiedade, da ira, ou da mágoa, do orgulho, da tristeza, da avareza, da preguiça? Você vai declarar: Senhor Jesus, entra no meu coração e reina em mim. Reina em minha vida. Queria desafiar você nessa noite. Coloca a sua mão sobre o seu coração. Com os seus olhos fechados, você que está em casa também. Coloca a sua mão sobre o seu coração, com os seus olhos fechados. Faz uma pergunta: o que tem te dominado nos últimos dias? O que tem dominado você? Será que é o medo? Será que é a ansiedade? Será que é a ira? Será que é a mágoa, a tristeza? A angústia? O que tem te dominado, querido? Aleluia, nessa noite. Faça um convite para Jesus. Ah, pastor, mas eu já sou crente há tanto tempo. Talvez Jesus entrou no teu coração, porque, sabe, Jesus quer reinar na tua vida. Mas muito mais do que entrar no teu coração, Ele quer reinar. Ele quer assumir o controle. Ele quer, sabe, que mudar a tua vida, mudar a tua história. Tem uma canção que nós cantamos tanto tempo, quando dizia, como Zaqueu, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as estruturas nessa noite, coloca a sua mão sobre o seu coração, fala: Senhor, entra no meu coração. E tira o medo, e tira a ansiedade, e tira, Senhor, a ira, e tira, Senhor amado, também, ó Deus amado, as mágoas, e tira do meu coração, Senhor amado, tudo aquilo que pode impedir o agir do Senhor na minha vida, Senhor, o vício, o orgulho,
Ah, Deus, a tristeza. Tira do meu coração aquilo que me domina, porque, Senhor amado, o Senhor me gerou a sua imagem e semelhança para que eu dominasse e não fosse dominado. Sabe que tem pessoas que estão sofrendo por ansiedade, por medo, por síndromes. Eu não vou dizer para você que você tem que parar de tomar remédio. Se o médico mandou tomar, tome. Às vezes eu tomo também uma de pirona lá para dor de cabeça de vez em quando, mas antes de tomar eu fico lutando. Eu falo, não vou tomar, estou bem, vou ficar bem, vou ficar bem. Eu luto. Tem gente que não luta mais. Acorda, já toma. Toma. Sabe? Luta, querido. Sabe, declara, eu sou nova criatura em Cristo. Jesus habita em mim. E Ele tira o medo. Ele tira a ansiedade. Ele tira a tristeza. Ele tira a mágoa. Nessa noite, você tem que liberar perdão para algumas pessoas que você carrega todo dia nos seus ombros. Você acorda pensando naquela pessoa, você dorme pensando naquela pessoa. Você tem que nessa noite liberar perdão. Falar, Senhor, estou liberando perdão, tira essa mágoa. Sabe, queridos, quando você carrega uma mágoa de alguém, aquela pessoa às vezes nem sabe, está vivendo a vida dela, você está sofrendo. Vamos botar um fim nesse sofrimento nessa noite. Se você pode, fica de pé e faça um convite, faça uma oração comigo. Fala, Senhor Jesus. Você que está em casa também, se você pode ficar de pé, fique de pé com a sua mão no seu coração. Fala, Senhor Jesus, o meu coração foi feito por Ti, para que o Senhor habitasse em mim. E o Senhor não divide lugar com medo, com ansiedade ou com o que quer que seja. Por isso, Jesus, nessa noite, tira do meu coração todo medo, tira toda a ansiedade, tira toda a mágoa, toda a tristeza. Vai mudando a minha vida. Jesus está te tocando agora. Jesus está te tocando agora. Jesus está te tocando agora. Ele está tirando, querido, tudo aquilo que estava travando a sua vida. Você foi feito para dominar, para reinar, para andar, aleluia, altaneiramente. Choracanda lamar. Vai, Jesus, vai limpando, vai tirando, Senhor, toda a sujeira, vai tirando a tralha, vai tirando o lixo. Oh Deus, tira o medo, Senhor, tira. Chorar, calamar, oh Deus, meu lugar, faz entender que a tempestade é você, a chuva forte é você, o vento forte é você, me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, tudo sobre você. Aleluia. 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 Amém. Jesus entrou no teu coração. Agora uma coisa vai começar a acontecer no teu coração. Porque Jesus, Ele começa a agir na sua vida. E Ele tira o medo, a ansiedade, a ira. Ele tira, sabe, as mágoas. E começa a acontecer algo no teu coração. O seu coração se torna como um jardim de Deus. E começa a gerar no seu coração o fruto do Espírito. No lugar do medo, vem o amor. E o amor lança fora o medo. No lugar da tristeza, vem a alegria. No lugar da guerra, sabe, no lugar do desespero, vem a paz. No lugar da ira, da explosão, vem a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade. Gálatas 5, 22, 23 fala assim, ó, mas o fruto do Espírito, que é o que teu coração vai começar a produzir, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo começa quando você começa a se dominar. Opa, peraí, não vou entrar nessa.
O diabo fala que vai dar tudo errado, mas eu olho para Deus, Deus fala assim, vai dar tudo certo. O diabo fala assim, é o fim. Deus fala, não é o fim, é o começo. Eu escrevi essa semana no nosso grupo de futebol ali, eu falei assim, ó, a Páscoa é mais ou menos assim. O diabo estava celebrando, estava comemorando o gol lá, porque Jesus morreu na cruz. Mas no VAR do céu, estava analisando lá no VAR do céu, e daí no VAR estava dito assim, o salário do pecado é a morte. Quem peca, morre. Jesus não pecou. Então Jesus não pode morrer. Anula o gol, anula a morte. Jesus é vencedor. Jesus é vencedor. Nós somos vencedores com Ele. Sabe, então, querido, o diabo pensou que tinha ganhado. Sabe, o diabo fala, você é o fim. Deus fala, não, é o começo. Vou começar algo novo hoje, dia 4 de abril. Vou começar algo novo na sua vida. E o fruto do Espírito vai começar a fluir em você. E em nome de Jesus, não permita que o medo te domine, que a ansiedade te domine, que a ira te domine, que a mágoa te domine. Não permita que o mal te domine. Renda-se a Jesus e fala, reina em mim, Jesus. Reina em minha vida. Quero orar por você, Senhor. Eu oro por cada vida que está aqui. Eu queria fazer um apelo nessa noite, Senhor, mas, a Deus amado, eu sei que os irmãos não podem vir aqui à frente, mas eu oro para que nessa noite, pessoas que estavam aprisionadas pelo medo sejam libertas. Pessoas que estavam aprisionadas pela ansiedade sejam libertas. Pessoas que estavam aprisionadas, Senhor amado, pela ira, Senhor amado, sejam libertas. Pela mágoa sejam libertas. Ó Deus, pela tristeza, Senhor amado, sejam libertas. Pessoas aprisionadas, Senhor amado, ó Deus, pelo passado sejam libertas, Senhor. E que o Senhor possa restabelecer, Deus amado, a vida abundante e plena que o Senhor prometeu para cada um. Eu abençoo você, seu lar, sua casa, sua família, para que você tenha, sabe, uma nova vida plena e abençoada. Eu abençoo você, o seu casamento. Eu quero falar com pessoas que estão nos assistindo em casa e que estão com o casamento por um fio. Vou dizer para você, deixa Jesus reinar no teu casamento. Sabe, abre mão dos seus achismos, abre mão daquilo que, não, coloca diante do Senhor, fala, Deus, estou colocando diante do Senhor essa situação. E Deus está restaurando o teu casamento nessa noite. Deus está abençoando a sua família. Quero orar por pessoas que foram curadas. Enquanto o pastor Jefferson orava, havia uma onda de cura entrando nas casas, nos hospitais, nas UTIs. E eu creio que Deus fez milagre. Você vai começar a ver os números caindo, porque Deus está agindo. E nós somos uma igreja que tem buscado isso. Cremos num Deus que é poderoso para mudar a tua vida, a tua história e a tua eternidade. Amém? Que Deus abençoe você.